A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que marcou encontro com a velocidade, a hora é agora. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cafeteria, o segundo programa do Café com Velocidade que trata das categorias menores ou que tem menos atenção ou que não tem o espaço no Café com Velocidade por conta de tempo, enfim. São muitos motivos, mas nenhum deles que desabone essas categorias de serem mencionadas num espaço que fala de automobilismo e que tentamos, e creio que temos conseguido, trazer informações de qualidade a respeito desses campeonatos. Como de costume, um programa cheio de informação. Teremos aqui sempre a presença de Thiago Raposo, mas que não estará em todos os blocos devido a compromissos. E ele, Diogo Gomes, o membro principal do Cafeteria no ano de 2016. Então, seja muito bem-vindo, Diogo Gomes. O que esperar desse programa nesta edição que começa agora? Eu não mereço tudo isso, Thiago Santa Rosa, mas mais um programa incrível. O ouvinte vai perceber, eu e você, na maior dos quadros. Thiago Raposo está bem, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas ele tá só passando por alguns falta de tempo, então ele vai estar em algumas etapas, algumas partes, comigo, mas menos do que a gente está acostumado. Mas a gente tem também o Léo Guina participando da etapa do quadro da NASCAR, como já de costume, né? Então, mais um programa interessante, alguns campeonatos já sendo desenrolados, já chegando no final, outros esquentando agora, né? Agora que o negócio tá pegando, Moto 2, por exemplo, mas a gente vai falar disso mais pra frente e acompanha detalhes. Exatamente, Diogo. Temos muita coisa para falar. Vamos começar falando de NASCAR, como você bem frisou, com a participação do Leonardo Guina. Mas fica aqui o convite também para você que está ouvindo Cafeteria. Não deixe de participar. Mandem seus e-mails para o cafécomvelocidade@gmail.com. Mesmo que fique guardado lá em histórico, nós recuperamos essa mensagem e tratamos no bloco da categoria específica. Bom, vamos começar esse programa. Vem aí a NASCAR logo na sequência. E vamos falar de NASCAR Sprint Cup. Nessa edição do Cafeteria vai ser um tratamento especial da categoria, porque não são uma, não são duas, não são três, não são quatro, são 5 etapas que serão mencionadas pelo tempo que ficou de um período a outro do campeonato, do programa. Diogo Gomes, dessa vez, que normalmente você já tem um bom tempo para explicar como que está o campeonato de determinada categoria, dessa vez na NASCAR eu acho que você vai ter bastante coisa para falar, não é isso? Não, é isso sim, mas a gente entra na fase boa, né? Agora quando a gente fala de chase, entra na parte do campeonato realmente pega e vai pra frente. Mas só lembrando rapidamente para quem não acompanhou tudo lá atrás, a gente tem um ano no geral marcado pelo domínio da Gibbs, né, pelo domínio da Toyota, vencendo uma quantidade absurda de provas, no mesmo momento em que a Chevrolet principalmente cai, a Hendrick muitas corridas, passou e ainda está muitas corridas sem vencer, um negócio, né, que remete a recordes lá dos anos 90, para você ter noção. Então a gente teve uma mudança, né? A gente não tem mais não teve até aqui aquela temporada mais igual. A Gibbs dominou muito, muito forte. A Ford também chegou bem, e aí o Brad Keselowski soube equalizar bem ali alguns pontos para ganhar umas provas, viu 4 provas até antes do Chase, se não me engano. Então é mais esse o parâmetro geral. A gente tem algumas vitórias da Chevy também, com o próprio Tony Stewart lá em Sonoma, mas são coisas mais pontuais, eu diria.
para esse final, né, tiveram algumas mudanças de pacotes, aerodinâmica, esse tipo de coisa, e para agora, mais para essa parte final da temporada regular, a gente teve um novo pacote que acabou meio que equalizando as coisas e, querendo ou não, trazendo a Chevy junto para ali, voltando, né, pro grupo da frente, voltando a andar forte. A gente viu o Harvick muito forte, o Kyle Larson muito forte. Então, deu uma equilibrada ali. A gente entra no Chase com um campeonato mais equilibrado, eu diria. O Chase, no geral, a gente vai comentar agora, detalhar pontos do Chase, mas aqueles pilotos de sempre, algumas surpresas, mas nada tão fora do normal assim. A temporada como um todo é boa. Tem suas corridas incríveis, né? Tem suas corridas complicadas, dia chico, você fala, nossa, não acaba, porque enfim, toda temporada e toda categoria tem. Mas, no geral, é mais um bom ano, mais um ano muito sólido da NASCAR. É um bom ano mesmo? Leonardo Guina, seja muito bem-vindo para falar de NASCAR mais uma vez no Cafeteria. Para quem não sabe, Leonardo Guina é a mente por trás do podcast Three Wide, que é distribuído pelo BigOneBrasil.com. Seja muito bem-vindo, Léo. Qual que é a sua percepção aí, principalmente dessas últimas 5 etapas, as 4 últimas antes do Chase e a primeira da fase de 16, se é que podemos dizer assim, né? O Round of 16 do Chase for the Sprint Cup. Bom, obrigado, Thiago, mais uma vez pelo convite, né? E o Raposo está com a gente aqui. Obrigado, Diogo, também. Sempre estamos aí para falar de NASCAR. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para os ouvintes aí que estão nos ouvindo. Então, assim, o campeonato regular que se encerrou em Richmond foi interessante, principalmente as últimas 4 corridas. Tivemos grandes novidades aí, né? Que foi a vitória do Kevin Harvick em Bristol, depois a grande vitória e a grande luta entre Kyle Larson e Chase Elliott lá em Michigan, que lutaram palmo a palmo pela vitória, né? Lutaram até no finalzinho mesmo. Em Darton tivemos também aí a Toyota voltando a vencer, depois de Green, né, que o Danny Henry acabou vencendo aquela corrida. O Truex Jr. voltou a vencer e tomou a vitória da Chevrolet, que tomou a vitória no finalzinho ali da corrida do Kevin Harvick. Depois tivemos Richmond aí também, né, o Danny Henry em casa, o Danny Henry é do estado de Virgínia, né, vencendo em casa aí, completando aí, fechando o campeonato regular, né, e assim, não tem como falar, não tem como negar do tamanho do desempenho da Joe Gibbs, como a Joe Gibbs está preparada, como a Joe Gibbs está forte, e junto com ela a sua equipe satélite, né, que é a Frontier Row, que é uma outra equipe, não é a Joe Gibbs, mas nós sabemos que por trás ali tem um grande incentivo, tem tudo ali da Joe Gibbs atrás daquele carro 78 ali, debaixo do capô. Então a Joe Gibbs com o seu carro agregado está muito bem preparada para o Chase, né? Vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais do Chase. No meu modo de ver, temos sim grandes pilotos aí que estão disputando o Chase, temos grandes pilotos, tanto é que na minha opinião, eu não sei na opinião de vocês também, pessoal, mas na minha opinião esse é o Chase que mais começa aberto. Ele é o Chase que está todo mundo com chance de vencer. Claro que nós sabemos que o Chris Buescher, o Jay McMurray, né, não tem equipamento, não vai lutar por vitórias, né? Nós sabemos que eles são alguns dos nomes que nós até escolhemos já, né, principalmente lá no Three Wide, no podcast meu lá, que a gente já escolhemos alguns que vão ficar de fora, né? O Jay McMurray e o Chris Buescher foram 2 nomes que todo mundo citou, né? Então, assim, nós sabemos que alguns não vão disputar, mas dali para cima, pessoal, tem muita gente para disputar. Tem Kyle Busch, tem o Brad Keselowski com 4 vitórias, Danny Henry terminou com 3, tem o Matt Truex Jr., tem Kevin Harvick, tem o Matt Kenseth, que é um cara perigoso, um cara consistente, apesar de estar no bom momento. Tem o Kyle Edwards, que é o cara mais regular da Joe Gibbs, mesmo o Kyle Busch vencendo, o Danny Henry vencendo, o Kyle Edwards consegue ser o mais regular, né? Temos aí o Kyle Larson, que está com gás total, o carro que era ruim começou a ser bom, o piloto que era mais ou menos estava se preparando, já está preparado, que é o Kyle Larson, que mostrou uma grande evolução depois de Michigan, né? Tem um Chase Elliott que está com vontade de vencer, quer mostrar trabalho e precisa mostrar trabalho. Temos também um campeão, 6 vezes campeão de Jimmy Johnson aí, parece que ele está a fim de vencer, porque ele fez uma corrida muito boa, né, em Chicagoland. A gente vai falar também um pouquinho mais para frente de como foi a primeira etapa aí.
Então, muita coisa sim tem para acontecer. Esse Chase, esse ano, eu tenho certeza que vai ser muito emocionante e vai deixar muita gente de boca aberta. Falar assim, não, mas aquele cara ficou fora no detalhe. É bom se preparar para o Chase, porque um resultado ruim, eu levo o cara para baixo e ele não tem tempo de recuperar. Então é bom todo mundo dar uma rascar, se todo mundo começar um marcar outro nas corridas, que vai ser bem interessante, e a gente fala disso um pouquinho mais para frente. Sem dúvida, Leonardo Guina, nós temos muitas coisas a falar, e a primeira delas, antes de entrar no Chase, é que nessas últimas 4 etapas da fase classificatória, tivemos aquela famosa disputa ali na bolha, né, entre os últimos 16 primeiros, que podia ter alguma surpresa por conta de vitória de um piloto que não estava ali teoricamente classificado. Aconteceu, de fato aconteceu. Acho que a vitória do Kyle Larson, né, entra nesse quesito, por mais que o Larson vinha batendo na porta por já algum tempo, né, para conseguir esse triunfo e ter essa possibilidade de disputar o título da Sprint Cup. Mas eu queria mencionar que na prova de Bristol, nós tivemos Rick Stenhouse na segunda posição. Então nós poderíamos ter tido, olhando o campeonato agora, um outro grupo de pilotos, dos 16 pilotos participando do Chase. A pergunta que eu faço, esse grupo, o Guina acabou esbarrando nisso, então vou passar primeiro para o Diogo. Esse grupo de pilotos que entrou para a disputa do Chase é um grupo adequado, é um grupo bom e é realmente um grupo que está em aberto para a disputa do título mais do que dos outros anos, meu caro Diogo Gomes? Eu acho que sim, né? Isso até é meio contraditório, porque a gente falou tanto, né? Frisou tanto, nossa, Joe Gibbs, Toyota vem forte, e vem forte mesmo, mas nesse ano eu tenho a impressão que a gente não teve, não sei que memória esteja falando agora, se tiver, por gentileza, me corrijam, mas a gente não teve aqui nenhum piloto grande ou de equipe grande ficando de fora, como a gente teve até em anos anteriores, do Kyle Busch, por exemplo, que deu todo o fuzuê. A gente já viu piloto grande assim, o Jeff Gordon lá pra trás ficando de fora, ou quase ficando de fora, enfim. A gente não teve um piloto grande assim, tão enorme ficando de fora. A gente teve o Júnior, obviamente, mas a gente sabe que ele não completou a temporada. O Júnior, para quem não acompanha, não assiste as corridas, apenas acompanha a NASCAR pelo Cafeteria, ele continua fora, ele ainda não voltou, tá? Continua se recuperando, nem sei se volta mais esse ano, acho que não volta mais esse ano. O Alex Bowman e o Jeff Gordon continuarão revezando esse carro 88 até o final da temporada, então Diogo, o Júnior talvez seja... Diga. O Júnior volta só ano que vem só, já tá até marcado as corridas que Jeff Gordon e Alex Bowman vai fazer no 88. Infelizmente, mas enfim, aí a chance do Bowman, né? E claro, como eu sempre digo, e como o Thiago Rosa sempre me zoa, a chance de ver o Deus Gordon forte, de sempre brilhando, eu amo o Jeff Gordon. Enfim, a gente não tem um grande nome, além do Junior, dessa questão, fora. E não me digam que o Casey Kane é um grande nome, desculpa, eu não considero mais o Casey Kane lá tudo isso, eu vou levar algumas pedradas por causa disso. Mas a gente tem aquele grid forte ali, aquele grid seguro. Algumas equipes, como até citei a Hendrick, apesar de ter ido muito bem em Chicagoland, chegando pro Chase aparentemente não tão forte assim, mas em termos de piloto, a gente tem aquele grupo perfeitinho encaixando. Como são 16, a gente, claro, né, quase um top 20, então a gente vai ter alguns caras ali encaixados por alguma situação meio louca. O desse ano é o Chris Buescher, né, com aquela vitória lá em Pocono, segunda visita da NASCAR Sprint Cup em Pocono, corrida adiada, ou melhor, foi adiada, né, se não me engano, e depois encurtada por causa da chuva, e ele estava na frente, bom, enfim, venceu, garantiu sua posição, depois teve que brigar para entrar dos 30, então até tem seu mérito nessa questão, mas você tira o Chris Buescher. Eu até coloco o Jamie McMurray nessa condição, mas o Jamie McMurray, cabe lembrar que ele classificou no braço mesmo, né? Ele classificou por pontos, e em último ou penúltimo, enfim, já ali no final da linha. Ano passado ele também já tinha se classificado e também por pontos. Então, mesmo assim, mesmo sendo um dos caras ali do final, talvez o que tenha menos condições depois do Buescher, porque o Buescher não tem equipamento nenhum, mesmo assim, ainda é um cara que tem sim, né, seus créditos, segundo ano seguido que ele se classifica por pontos, brigando ponto a ponto, então
querendo ou não, apesar de o Larson estar numa temporada muito melhor, mas ele estava com mais pontos que o Larson, então até o Larson vencer, obviamente. Então o grupo é muito bom, sabe? O grupo é muito interessante. Se você tivesse, por exemplo, o Chris Buescher fora, claro que o Chris Buescher foi uma grande questão, né, como eu já falei, mas se você tem um Chris Buescher fora e bota um Ryan Newman ali, poderia ficar até mais interessante? Poderia, sem dúvidas que poderia. Mas o grupo como um todo, os 15 ou 14, como queira, não vou fechar os 16, mas os 14 ali, o 15 são pilotos fortes, equipes fortes, pilotos já acostumados a vencer, então... talvez esse seja o melhor Chase Grid, cara, em muito tempo. Assim, em muito tempo mesmo. Voltando lá para trás, desde quando o Chase foi efetivado, né, na Sprint Cup. Eu só queria, antes de passar pro Guina, eu só queria mencionar uma coisa. Você falou do piloto que conquistou a classificação no braço por conta dos pontos. E aí você mencionou tanto o Case Kane quanto o Ryan Newman. Aí eu vou jogar a batata quente pro Guina. Você acha, Guina, que o Jay McMurray é mais piloto que o Case Kane e que o Ryan Newman? E que talvez um deles poderia ser uma melhor opção pro Chase do que o Jay McMurray? Bom, a pergunta é boa, né? Se a gente tivesse aqui em 2008, eu ia cravar com certeza que sim, que ele queria ser o melhor piloto. Não só eu, como todos iriam falar isso. O Casey Kennedy teve uma passagem, eu sempre gosto de falar da história do Casey Kennedy, que a história dele é fantástica. O Casey Kennedy teve uma passagem muito boa quando ele estava na Day, né? Depois ele foi para a equipe que nem existe mais, que é da Enterprise, uma equipe do... perdão, esqueci o nome da equipe lá. Que foi depois da Day, né? E assim, ele conseguiu ir crescendo até quando ele conquistou a vaga, né? Na Hendrix. Ele teve que fazer um ano ainda, ele correu na equipe da Red Bull, né? Porque ele iria ficar um ano a pé, né? E depois ele conseguiu, né? Depois ele por contrato, né? Ele foi para, enfim, chegou na Hendrix, né? Então, assim, todo mundo tinha muita esperança nele, pelo que ele fazia quando não tinha carro. Né? Então, assim, por exemplo, eu lembro que em 2006 ele venceu várias corridas. Em 2008 ele estava com o carro muito ruim. Ele venceu o All-Star e venceu a Coca-Cola 600, a corrida da frente. Né? Depois, outro ano, ele venceu corridas importantes. Então, o Casey Kennedy sempre batalhou muito. E só, eu não sei dizer, não sei porquê, não sei o que acontece com o Casey Kennedy. Né? Ainda em 2014, ele venceu uma corrida. Mas o ano passado ele não venceu nenhuma corrida, fez poucos top 5, e esse ano ele vem na mesma média ou pior do que o ano passado, né? Ele vem um número pior, ele tem apenas 2 top 5 e 9 top 10, e nenhuma pole o Casey Kennedy. Então, assim, você comparar o Casey Kennedy hoje, eu falo que não, o Casey Kennedy não é merecedor de uma vaga no Chase. O Jamie McMurray sim está muito melhor que ele, porque o Jamie McMurray consegue andar bem e sempre fazer... O Jamie McMurray ele tem uma especialidade muito boa, que naquela transição do meio para a corrida, do meio quando chega ao ponto de se decidir a corrida, o Jamie McMurray consegue se encaixar no ponto certo da corrida. Ele consegue estar bem no lugar certo na hora certa, que é onde ele consegue garimpar top 5, consegue garimpar top 10, consegue fazer assim, bons saltos, né, e estar preparado na parte final da corrida. Então eu vejo que o Jamie McMurray, dos três, para mim, talvez é o melhor. Né? Para mim, o Jamie McMurray é muito melhor que os três. Nesse momento, nessa data de hoje, né? Nesse ano 2015, 2016. O Ryan Newman é um cara muito bom, né? O Ryan Newman é um cara muito técnico, é o Rocketman, que todo mundo conhece. Né? Quem não viu, procura o vídeo dele lá, 2002, 2003. O cara anda muito forte. Mas hoje em dia também o Rocketman não é mais o Rocketman antigo. É mais um cara intimidador do que o Rocketman que nós conhecemos, né? Quem viu lá em 2000, 2002, 2003. Né? Não é mais o mesmo. O Ryan Newman, ele tá passando... Eu não sei, como até o Thiago já uma vez comentou, já falou uma vez, é difícil a gente falar de motivação como a gente não tá com o cara no dia a dia. Né? Eu não sei, não, mas acho que o Ryan Newman tava precisando
de mudar para uma equipe que traga um desafio novo para ele, assim como o Matt X Jr., que é um cara que eu vou falar muito dele ainda nesse bloco do Chase, né? Assim como o Matt X Jr. deu uma virada de mesa, assim como o Kyle Edwards fez muito bem para ele, deu uma virada de mesa, né? Quase foi campeão. O Matt Kenseth também deu uma virada de mesa. Eu penso que está precisando disso, o Ryan Newman, porque o Ryan Newman está começando naquela transição já de, eu acho que daqui 5 anos, já está começando o Ryan Newman já coçar a cabeça se para ou não. E o Ryan Newman não encaixou esse ano boas corridas, ele não conseguiu encaixar em nenhum momento boas corridas, tanto é que ele fez uma prova muito nervosa em Richmond, fez uma prova muito... Ele teve todos os seus problemas, né? Ele já relargou em último porque ele teve que trocar o motor. Então, e foi ainda punido, se não me engano. E teve o acidente com o Tony Stewart também, né? Então, aí já largou lá de trás, ele foi crescendo, teve problema, e depois teve aquele incidente com o Tony Stewart que acabou com a chance dele, todas as chances dele de pelo menos tentar vencer para avançar. Então, sim, eu acho que o Ryan Newman, ele não é, né, nenhum melhor do que os outros dois aí que você citou, Thiago, que é o Casey Kane e o Jamie McMurray. Para mim, dos três, hoje, eu elejo, na minha opinião, na minha óptica, né, o Jamie McMurray é sim o melhor que os três. O Jamie McMurray está fazendo um bom ano, né, faz boas corridas, o Jamie McMurray, e os outros dois ainda peca, e eu fico muito, muito, muito chateado mesmo, né, ao ver o Casey Kane na situação que ele está hoje em dia, que não é vencer nada, não é fazer nada, apenas 2 top 5 numa equipe que ele tem, no carro que ele tem. E só para falar, né, uma notícia aqui para vocês, o patrocinador dele, a Great Clips, né, renovou o patrocínio com ele, continua com ele ano que vem. Quer dizer, ele garante ainda algumas corridas com um dos patrocinadores, ele que é patrocinado também pela empresa de seguros a Farmers, que é a patrocinadora principal, patrocina na maioria do ano, né? Na maioria das corridas do ano. Tem a Great Clips, como falou, né? A rede de salão de cabeleireiro, né? Nos Estados Unidos. E também tem a Liftmaster e a própria Hendrick Cars, que entra como patrocínio institucional em algumas corridas que o Rick Hendrick não vende o patrocínio. Deixa eu entrar aqui nessa bagunça. Desculpa te interromper. Eu fiquei bem animado com a visão do Newman, olha só, do Leonardo Guinness sobre os pilotos. Ele parece um pouco Newman, mas não é, né? Ele não tem lastro, né? Não tem tanto lastro do Newman. O lastro extra. Mas eu queria colocar o nome do Ryan Blaney nessa bagunça aqui, Boa. Porque foi um cara que me chamou muita atenção. Você pode olhar e no final do ano, não, se você ver a tabela final do Brad Chase, né, ou do Chase, enfim. Mas antes disso, a gente tinha o Chase Elliott, a gente teve durante todo o ano, até o Chase, inclusive, ou melhor, não para Chase, nem até em Richmond, quando fechou o Chase, desculpa, a temporada regular. O Chase Elliott nesse 24 dominando entre os pilotos que não venceram, ou seja, liderando a tabela ali entre os pilotos que não venceram, e logo depois dele a gente já vinha o Ryan Blaney, que também é rookie, né, e fazendo a temporada completa no 21 da Wood Brothers, que assim como o Guina falou, né, do 78, que é meio que um carro afiliado da Gibbs, o 21 da Wood Brothers é afiliado da Penske, inclusive o Ryan Blaney é piloto da Penske, então... E sabe, ele me chamou muita atenção durante grande parte do campeonato. Ele teve ali, entre aspas, em segundo entre os que passavam por pontos. E forte, se mantendo. E chega um ponto do campeonato, que inclusive foi também quando o Chase Elliott começou a cair bastante, apesar de não ter perdido a posição dele. O Blaney sim perdeu a posição, mas ele caiu muito, e aí foi quando ele despencou. E aí, como ele estava por pontos, você tem uma série de corridas ruins, você despenca nos pontos, aí não tem mais o que fazer. Mas, inclusive, para a vitória, eu vi aqui, sabe, final de prova, sei lá, 5 provas pro final, 5 voltas pro final, amarela, caramba, e agora? Todos os líderes vão parar, o Blaney falar, não, eu vou ficar... Porque, não sei, eu vou tentar fazer uma mágica aqui, segurar todo mundo e vencer. Eu vi ele arriscando vitória, coisas que eu não vi o Newman e o Kane fazendo em ponto nenhum no campeonato. Então, ele não só teve durante boa parte do campeonato passando entre os que pontuavam, como quando ele teve alguma oportunidade mínima de falar, gente, eu acho que tem uma oportunidade aqui, eu vou brigar. Ele foi lá e colocou a cara e falou, tá, eu vou brigar.
Eu não vou tentar me garantir aqui, não. Eu vou brigar por vitória, eu vou tentar chegar primeiro, garantir logo meu nome por uma vitória. Então, cara, me chamou muita atenção. Eu sou um grande fã desse carro 21. O Blaney me surpreendeu ainda mais do que eu já esperava dele. Então, no final das contas, eu acabei meio que sentindo. Eu sempre falo isso, nenhum desses pilotos precisa da minha pena, mas eu meio que fico com pena de ele não ter sido falado. Todo mundo falou muito de Kane, de Newman, até porque os caras estavam brigando ali para puxar o Dillon e o McMurray no finalzinho, e ele acabou meio que sumido pela segunda parte da temporada regular ruim, mas o Blaney fez coisas incríveis nessa temporada, e eu acho que realmente a gente tem que citar ele. Até colocando nessa pergunta que você fez, e eu já respondendo, eu acho que Blaney e McMurray, cara, tariam, se um dos dois tivessem passado, estariam ali pau a pau. Eu, inclusive, coloco o Blaney à frente, tanto do Newman quanto do Kane. Boa, é uma boa opinião, sim, Diogo. Eu sou meio suspeito para falar do carro 21 por causa da minha paixão pelo carro 21. Não piloto. Piloto pode ser qualquer um, mas o carro 21 eu acho que tem todo uma iconoplasta relacionado com ele que para mim é diferente. É o carro que, quando eu penso em NASCAR, eu penso primeiro nesse carro à frente de tudo, né? Então, assim, tem esse lado meu torcedor em relação à equipe Wood Brothers, mas sem sombra de dúvidas, comparando o piloto, hoje o Blaney não faria feio em relação ao McMurray. Eu acho até, pegando algum dos seus comentários, por exemplo, o McMurray tem o mesmo equipamento do Kyle Larson, mesma equipe, e o Larson teve nas últimas etapas, quando ele conseguiu a vitória, também teve desempenhos muito bons em outras corridas, ficando ali entre o top 5, enfim, se destacou bastante. O McMurray foi discreto o suficiente para garantir uma vaga no Chase. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Guina, numa outra edição do Cafeteria, falou isso e aconteceu de fato. Nessas últimas 4 etapas, o Chase Elliott perdeu muito da sua margem que tinha de pontos. Se classificou bem menos tranquilo do que poderia. É claro, Diogo, você tem toda a razão. Ele, por pontos, era o que estava mais à frente. Mas ainda assim, ele perdeu muito daquela gordura e até de uma forma preocupante. Aí, vamos lá, chega em Richmond. Aí nós passamos aquela linha de corte. Tá. Chegou lá com uma vitória nesse período do Kevin Harvick, uma vitória do Kyle Larson, uma vitória do Truex Jr. e uma vitória do Denny Hamlin. A realidade, 2 vitórias Toyota, 2 vitórias Chevrolet, sendo que da Chevrolet são de 2 diferentes preparadores de motores, que é no caso a preparação do carro do Kevin Harvick ainda é da equipe de Rick Hendrick, e a preparação do carro do Larson é da equipe de Richard Childress. Me corrija se estiver errado, tá, Guina? Você que lembra todas essas informações de cor. Mas nesse cenário, você pensa assim, pô, finalmente a Chevrolet tá conseguindo reestabelecer uma ordem em relação à Toyota. Talvez a Toyota estivesse muito à frente, mas não agora. E até porque as vitórias da Chevrolet foram em pistas completamente diferentes. Uma rápida, mas pequena, que é Bristol, e outra que é Michigan. E a Toyota conseguiu vitórias em Richmond, né, um circuito também pequeno, mas o de Darlington, que é completamente diferente dos outros, e ainda assim com Kevin Harvick forte ali, batalhando. Leonardo Guina, nessa curva, nessa linha que se criou entre a fase classificatória e o Chase, sem pensar na corrida do Chase, você enxergava uma possibilidade da Chevrolet, dos pilotos da Chevrolet, baterem os pilotos da Toyota por conta desses últimos resultados? Bom, se você olhar historicamente os resultados, você vai falar que não. Mas eu creio que sim, porque o final do campeonato foi muito, muito bem disputado, né? Tivemos boas corridas. Teve um assunto aí que foi até muito assunto, foi falado no momento aí,
né, que foi quando o Michigan, o novo pacote aerodinâmico foi reestreado, né, começou tudo aí o novo pacote aerodinâmico, e falaram, né, que esse pacote veio para favorecer, usaram, não é essa palavra, né, mas usaram essa palavra, né, que veio para favorecer a Chevrolet e a Ford, que se adaptaram muito bem, e a Toyota não. Foi como tivemos aí 2 vitórias, né, da Chevrolet, que foi em Bristol e Michigan, né. Só lembrando, tá, Thiago, que os motores, tanto da Stewart Haas e como da Ganassi, é da Hendrix, tá? Eles são preparados pela Hendrix. Ele não é mais preparado pela Richard Childress da Ganassi, né? Não, da Ganassi é da Hendrix também. Tanto é, né, que é um assunto que eu até já comentei lá no Tri-Wide, que o ano que vem possa ser que a Ganassi ela comece a ter um gás a mais ali, porque passa a ser a única fornecedora, né, a única equipe aí que vai receber os motores da Hendrix. Então são apenas 2 casos, então possa ser que a aliança da Hendrix seja um pouco maior. Ela utiliza uns 4 carros dela, né, da Hendrix, e tem ainda os 2 carros da Ganassi, né, para injetar. Tanto o Kyle Larson como assim, né, o John McMurray. Então talvez aquela história que muitos se falam, mas o Kyle Larson não anda com carro bom, por isso que ele não venceu, né? Então talvez essa história aí ano que vem seja um pouco diferente, seja o mesmo nível da Stewart Haas Racing que é hoje, né? Seja o ano que vem a Ganassi, porque ela vai ser a única exclusiva aí que vai estar recebendo os motores da Hendrick, né? Então assim, eu vejo, né, que agora no Chase é igual para todo mundo, né, como eu falei no comecinho na abertura aí, nas primeiras palavras agora é a hora que não tem como ter mau resultado. Ou você tem bom resultado, ou você tem bom resultado, porque o mau resultado te leva muito lá para baixo, né? Então, assim, as equipes estão vindo todas preparadas, é muito fácil você olhar, por exemplo, vamos pegar aí o resultado da corrida aí, né, de Chicagoland, na primeira corrida do Chase, né, a gente vai falar de mais um pouquinho, mais ou menos aí, como foi a primeira etapa do Chase. Vocês olhar esse resultado aí, vocês vão ver, né, que realmente ninguém quer ficar para trás, né, ninguém quer deixar o cara marcar mais pontos, ninguém quer ficar fora do top 10, todo mundo quer garantir ponto. Então as equipes agora estão mais preparadas sim, vão estar todas bem ajustadas. Eu não vejo, né, tipo, um favorecimento de uma equipe ou outra, não vejo alguma equipe tão destoada como uma da outra. É claro que a Joe Gibbs, né, nós temos que sim salientar, a Joe Gibbs já está um pouco à frente sim, mas também não é equipe imbatível, né, tanto é que os carros aí do Mike Truex Jr. foi reprovado em Darton, na corrida de Darton, ele foi punido, né, e foi punido também na corrida em Chicago, que não sei se nós vamos falar um pouquinho da corrida em si, né, mas ele também foi punido do carro 78, então quer dizer, o carro está aí correndo com alguma coisinha diferente ali, talvez seja um favorecimento, porque todos estão iguais, né, por exemplo, o Chase Elliott estava com a vitória na mão, na primeira corrida do Chase, se não fosse aquela bandeira amarela aí, faltando 4 voltas com o McDowell, com o pneu estourado, né, talvez a história seja diferente, e o Chase Elliott já estaria garantido para a próxima fase. Diogo Gomes, dê a sua opinião a respeito, também nesse sentido, e aí logo em seguida a gente já entra no Chase. Não, é bem por aí, o Guiná falou muito bem, não tem nem o que adicionar muito bem. Eu só queria, muito mais, melhor dizendo, eu só queria voltar um pouco quando ele fala sobre a parte da Ganassi, principalmente em termos de, o Larson não vence por causa disso, daquilo. Essa é uma das grandes esperanças que eu tenho, né, até para a próxima temporada, assim, querer adiantar as coisas, mas porque, como você falou, que a Ganassi passa a ser, não sei se vai ficar como prioritária, vai ser só ela, acho que isso fica só ela, né, como recebendo os equipamentos da Hendrick, mas essa relação, ela vem crescendo
né? Ela vem subindo. Até, como a Rosa falou, era da RCR, recebia equipamentos da RCR, depois passou para a Hendrick, e essa relação vem crescendo. E por mais que a gente tenha falado que a Hendrick deu uns deslizadas aí, ainda é a Hendrick, né? Ainda é aquele monstro que a gente sabe. Então, eu acho que a gente pode ter a Ganassi finalmente chegando como uma equipe forte para estar sempre ali na frente. O nome Ganassi é muito forte, a gente sabe, mas acho que eu não vinha sendo aquilo tudo, né? Não vinha sendo aquele. Não vinha, não. Acho que tanto tempo que não foi que acho que pode dizer que nunca foi aquele tudo. E agora eles começam a embalar de uma maneira que eu nunca vi eles embalarem antes, né? De vir chegando. A gente pode ter com a Ganassi que a gente teve com a Stewart Haas Racing, por exemplo, né? De vir subindo e chegar a ser uma equipe que levou Kevin Harvick, por exemplo, a ser campeão. Então, essa parceria especificamente. O próprio Tony Stewart também. Exatamente. Com a própria equipe. Então, isso é que tá mais me chamando a atenção, a essa aproximação, né, e como isso vai funcionar para os próximos anos. Eu realmente acho que a gente pode ter a Ganassi chegando com mais uma equipe forte para brigar ali na frente. Não só uma equipe que tem um nome forte, enfim, que tem pilotos fortes, mas que, vamos ver se classifica para o Chase. Não, uma equipe segura, sabe? Uma equipe como eu já testei, como a Stewart Haas, que você conta com eles para vencer corridas de uma forma até regular. Eu espero que isso aconteça. Bom, então vamos falar do Chase. E aí o que acontece? Dentro desse cenário de mudança de pacote técnico de algumas etapas para essa, a questão até do Truex Jr., que é importante também, você vê uma prova de Chicago. Uma prova que tradicionalmente é uma prova movimentada dentro e fora da pista e que não deixa a desejar. De novo, mas com muitos, e eu achei isso particularmente interessante, com muitos problemas para os pilotos do Chase, para os pilotos que estão envolvidos na disputa do título. Nos últimos anos, até por conta desse filtro que é criado pela NASCAR, as equipes meio que sabem quais pilotos que vão priorizar, né, a estrutura priorizada para essas últimas 10 etapas. Então nós vemos em muitos casos, esses pilotos do grupo dos 16 mantendo ali as primeiras posições com um ou outro se desgarrando. Mas o que aconteceu em Chicagoland, e aí eu quero ouvir a opinião do Guina, é algo bem diferente desse padrão. São pilotos que costumeiramente andam na frente, tendo problemas, largando de trás, indo e voltando para frente. E, além disso, a equipe Hendrick voltando a ter um desempenho de equipe Hendrick num momento que ela realmente precisa de força, por mais que o resultado final não atenda a isso ainda. Mas te dá uma visão de que esse campeonato possa ser decidido também por detalhes, Leonardo Guina? Com certeza, Thiago. Detalhe vai ser tudo. Pontos perdidos vai fazer falta, porque o Chase esse ano vai estar muito bem disputado, né? Temos aí, vamos colocar 12 pilotos com chance de vencer, 12 pilotos com oportunidade de ser campeão, 12 pilotos querendo ser campeão, que isso é melhor ainda do que o cara ter oportunidade e sim querer, né? Temos o Matt Truex Jr. que está com tudo. O Matt Truex Jr., agora eu vou falar um pouquinho dele aí, né? Não sei se vocês vão lembrar, 2013, quando ele foi chutado lá quando teve aquele problema em ritmo, uma corrida para classificação do Chase, né? Houve um favorecimento ali, acabou participando, tal. A equipe no final do ano, a Marco Walter Race, ela não fechou, mas ela diminuiu muito a operação, ficou com um carro apenas part-time em 2014, e o Matt Truex Jr. encarou, né, o futuro aí da Frontier Roll, né, assumindo o lugar do Kurt Busch, né, o Kurt Busch que foi para Stewart Haas Racing, né, todo mundo falou que o Kurt Busch era o cara que levava o carro no braço, que o Matt Truex Jr. não iria fazer um bom trabalho, até, sim, por ironia do destino, eu estava lendo hoje uma matéria que o Matt Truex Jr. falou que perdeu dinheiro naquela época, né, o dono lá, o Vassar lá, acabou também perdendo dinheiro, mas investiu no futuro do Matt Truex Jr. e tá aí, né, e, na minha opinião, ele deveria ser o campeão, né, ele deveria sim ser já dado o título para ele, por tudo que ele passou,
né, a volta por cima que ele está dando, e eu tenho certeza, principalmente na transmissão nacional, né, eu assisti muito pouco a transmissão nacional, eu prefiro a transmissão original, isso eu sempre falo aqui, né, mas em nenhum momento a transmissão nacional lembrou, né, que o Matrox Jr. ele porque queria vencer do Chase Elliott, talvez para dar um tapa na cara da Napa, quando a Napa deixou ele, né, a Napa foi em busca do Chase Elliott em 2014, né, foi lá buscar o Chase Elliott lá na KN, né, para levar ele para cima, acompanhar o Chase Elliott, para trazer o Chase Elliott para a Sprint Cup, que hoje está na Sprint Cup com ele, né, mas o Matrox Jr. deu uma volta por cima numa equipe pequena, uma equipe que só tem um carro, né, nós sabemos que a equipe quando só tem um carro, tudo é mais complicado, talvez financeiramente para bancar um carro é mais fácil, mas ela se perde em vários quesitos, né, principalmente em informações, que nem, por exemplo, você tem uma equipe com 4 carros, você coloca os 4 carros na pista durante os practices, para colher informação, trazer informação para os engenheiros. Quando você tem apenas um carro, então você tem apenas 1h30 ou 50 minutos para buscar informação. E com 4 carros, você não tem os 50 minutos, você não tem 1 hora, você tem 4 horas de informação. Então é diferente trabalhar com um carro só, né? Então o trabalho do Matrox Jr. fez um excelente ano passado, foi para a final, foi para a Homestead, né, com chances de vencer, e esse ano vem fazendo um bom trabalho. A equipe pisou muito na bola com ele no comecinho do ano e está aí agora fazendo um bom trabalho. Temos também aí Joe Logano, temos o Brett Keselowski também com vontade de vencer, temos Danny Henry, Kyle Busch, muita gente boa, Jimmy Johnson também, o Kurt Busch também. Então tá muito legal o Chase esse ano aí, e o detalhe vai ser chave com certeza, Thiago. É isso mesmo, Guina. Diogo, a pergunta para você é um pouquinho diferente. Assim, basicamente a gente tá falando de Chase, mas eu mencionei a Hendrick, talvez voltando a ser forte, os detalhes. O Guina fala um pouco a respeito do Truex Jr., mas Tony Stewart, um piloto que é competente, reconhecidamente bom, um piloto que é a bola da vez no quesito aposentadoria. Ao final da corrida, ele discretamente consegue chegar lá numa 16ª posição. Tá, no campeonato isso garante lá um 12º lugar. Você acha, depois do que você viu em Chicagoland, que é possível para o Tony Stewart ser, por exemplo, um campeão, vendo a força que tá essa turma da Toyota? Eu realmente não acredito. Inclusive, para ser bem do contra, lá no Tri, participando com o Léo Guina, eu falei que, inclusive, acho que ele vai ser um dos primeiros a sair, né, dessa primeira... Diga. Se você fala que sim, eu já ia falar, opa, peraí, ainda bem que você condiz com a verdade. Eu cortei ele já nessa primeira fase. Então, eu realmente acho que é por aí, não tem muito mais o que sair. Sempre pode acontecer, até ano passado a gente teve bastante... A gente teve 4, por exemplo. 4 Kevin Harvick, tá, gente? Eu tenho que perder o costume de falar só por número, porque não é todo mundo tem os números decoradinhos na cabeça. Mas o Kevin Harvick, ano passado, ele chegou mais pra frente, é verdade, mas ele sofreu muito, ele teve problemas seguidos, inclusive pneu estourando, e aí ele teve que sair meio que na bacia das almas, assim, pra conseguir ir passando de fase. Então pode acontecer alguma coisa do tipo, e de algum cara ali dos fortes, daqueles, até como o Guina citou, um top 12 ali, de caras que, esses vêm. Pode ser que aconteça alguma coisa do tipo, Chase, a gente nunca sabe, né? São 3 corridas, defina, faça a sua vida, se você não fizer, sua cabeça vai rolar, você tá fora da briga pelo título. Então pode acontecer alguma coisa do gênero e sobrar uma vaga para ele, mas numa condição normal, para mim não. Na condição normal, para mim, realmente não tem muito mais o que fazer, não tem muito mais o que procurar aí, então acabaria ficando de fora. Eu até lembro que eu citei, né, o Trey Ride, eu até lembro que lá eu citei Buescher, Dillon, Stewart e McMurray, me corrija por gentileza se eu estiver errado, mas acho que foram esses que eu citei como os 4 que vão ser cortados nessa primeira fase.
pela tabela, você olhando, são até os mais fracos, né? Mas não só para o Stewart, aí esticando até para esses outros que eu falei, Buescher, McMurray e o Dillon. Eu acho que esse pessoal só passa para a próxima fase, algum deles só passa para a próxima fase se alguém ali mais de cima tiver realmente problemas constantes, como o Logano teve, mas aí na segunda parte do ano passado, de baterem nele, enfim, de ter corridas muito ruins dentro de determinado segmento e aí acabar ficando de fora, não tem como se recuperar. Mas fora isso, acho que não tem muito mais o que fazer não. Para título, eu acho que é possível. Ele deu um tapa na cara de todo mundo, né? Na minha, inclusive, acho que lá em 2011, se não me engano, quando ele vence aquela quantidade absurda de prova no Chase. Mas para esse ano realmente tá difícil. Mas, Leonardo Guina, pegando o comentário agora do Diogo, nós temos Kevin Harvick e Kyle Larson no momento saindo do Chase. E lembrando que são só 3 etapas. Eles têm muito pouco tempo para se recuperar. E são vários pilotos de ponta ali na frente, por mais que temos o Chris Buescher, que não seja o favorito, que tende a ser o eliminado, mas até o Chris Buescher não está tão longe desses pilotos. E aí, o Harvick e o Larson, será que ficam pelo caminho nessa primeira fase? Bom, Thiagão, como a diferença deles é bem baixa, né? Olhando a tabela hoje, os eliminados, seria o Austin Dillon, ele tá 1 ponto atrás do Tony Stewart. O Kevin Harvick também tá 1 ponto atrás do Tony Stewart. O Kyle Larson tá 2 pontos atrás do Tony Stewart. E o Chris Buescher tá 12 pontos, mas nós sabemos que o Chris Buescher, né, é o menos favorecido em questão de material, né, questão de carro. Ele não tem um bom carro na mão, o Chris Buescher. Então, assim, você olhar a tabela hoje, é difícil falar, né, um pouquinho aí, porque tá na degola, por exemplo, Tony Stewart tá 1 ponto à frente do Austin Dillon, o John McMurray tá 3, o Kurt Busch tá 4, e o Cal Edwards, só para não se estender muito, tá 5 pontos. Então essa diferença aí tá muito próxima, né, apesar do Kevin Harvick e o Kyle Larson tiveram problemas, né, não terminou dentro do top 10 e nem próximo do top 10, foi 18º e 20º, mais ou menos isso. Então eu preciso conferir o resultado deles aqui, 18º e 20º, 42 18º e o 4 20º. Né? Então, assim, ainda não temos eu acho que talvez um segundo resultado ruim, aí começa já a mudar um pouco as coisas aí. Como eu falei, né, eles estão muito próximos um do outro. Entre todos os Chasers, né, tirando o Chris Buescher, tá, tivemos apenas 5, né, vamos dizer assim, 5 intrometidos, que foi o Ryan Blaney, que foi em 4º colocado, em 7º Casey Kane, o Alex Bowman foi o 10º colocado, o 17º o Adrian Mendinger e o Ryan Newman, que foi o 19º colocado. Então vamos colocar aí dentro do top 20 apenas 5 pilotos, né, que estiveram aí envolvidos entre os Chasers, tirando, claro, o Chris Buescher, que não foi muito bem, foi apenas o 28º na corrida. Então, assim, o pessoal está assim, muito próximo, né, os Chasers estão muito próximos do outro, está realmente marcando. É complicado falar ou cravar aqui agora que talvez o Kevin Harvick e o Kyle Larson estariam fora. Agora, se tivesse uma diferença aí, vamos colocar de 10 pontos na última corrida, nós tivéssemos em Dover, aí sim a gente poderia já começar, né, a pensar realmente se eles iriam entrar ou não. Mas eu acho que o Kevin Harvick, na próxima corrida, ele deve ver, se não vencer, no mínimo top 5, eu acho. Beleza, vamos ver isso que vai acontecer. Diogo Gomes, você está conosco? Vou te fazer uma pergunta, ok? Ok, vamos lá. Então vamos lá. Provavelmente o próximo Cafeteria nós vamos tratar das corridas já no meio do que eles chamam do Round of 12, né? Que é a segunda parte do Chase. Até lá, qual que é a sua perspectiva? Nós vamos ter alguma surpresa, seja piloto vencendo, piloto fora ou não? Nós vamos chegar para a próxima edição do Cafeteria com muito mais certezas do que dúvida. Lembrando que provavelmente a próxima edição do Cafeteria, só estou com dúvida em relação à semana
do mês de outubro vai ser provavelmente antes da prova de Talladega que fecha o Round of 12. Ou seja, é o momento mais tenso, é o momento chave, e eu tenho dito isso desde que teve essa mudança no calendário, quando o Talladega fecha essa parte do Chase. Olha só, vamos por partes. Essa primeira parte, essa primeira fase, digamos assim, eu realmente acho que a gente não vai ter nenhuma surpresa, não. Eu acho que vai ser mais tranquilo, até como eu já falei, eu posso estar mais naquele pessoal ali de baixo, mesmo para sair, Dillon, McMurray, Stewart e Buescher. E um pouco mais pra frente, eu acho que... Caramba, é difícil fazer esse tipo de aposta, né, pesado, mas... acho que sem surpresas. Só lembrando rapidamente, você falou do Harvick e do Lawson, das posições dele atual, que até que o Guinan comentou agora. Cabe de lembrar rapidamente que agora em Chicagoland o Harvick teve um ponto de azar absolutamente horrível, né? Então ele passou a corrida inteira uma volta atrás por causa desse ponto de azar. A amarela que saiu quando ele estava nos pits, isso destruiu a corrida dele inteira, mas no início ele vinha muito forte. E o Lawson teve problemas de vibração já no finalzinho da prova, então ele, por estar no Chase, preferiu não arriscar, não continuar, ele preferiu dar uma parada, trocar o pneu e voltar, e aí isso jogou ele lá pro final, mas enfim, eu acho que é mais uma questão que pode acontecer, né? Ele foi a primeira corrida, eles têm mais duas, dá tempo deles se recuperarem, mas indo pra frente, essa Talladega no Chase é algo que eu completamente me causa arrepios, caramba, acho que não deveria estar lá, mas enfim, vamos lá. Charlotte, Kansas e Talladega, se quer uma aposta direta lá... não, eu acho que a gente chega com um Chase bem limpo, digamos assim. A gente tira esse pessoal mais de baixo ali, sem querer, enfim, discriminar de qualquer maneira, mas a gente tira esse pessoal mais de baixo e a gente entra pra esse round dos 12 ali, só com aquele pessoal que qualquer um deles você pode olhar e falar, caramba, esses aqui pode ser campeão, qualquer um deles pode ser campeão. Esse tende a ser um Chase, cara, incrível. Eu falei no início e repito, esse tende a ser um dos melhores Chases, até daqueles que a gente viu lá no início, logo quando o Chase foi estabelecido. Parece bem interessante. Então, o Chase aí vai ser... Tá difícil aí cravar alguém aí, porque tá muito próximo. Só para falar uma coisinha aqui, talvez eu apostaria numa vitória aí de um cara que não está no Chase, e esse cara para mim seria o Ryan Blaney, né? Não talvez as duas próximas corridas aí, New Hampshire e Dover, né? Mas talvez em Charlotte ou Kansas, o Ryan Blaney seria um dos caras aí que não estão no Chase, que para mim venceria. Eu penso assim, eu vejo dessa maneira aí, que o Ryan Blaney é um cara que merece uma vitória, é um cara que se chegasse em mim e falasse assim, Leonardo, hoje você vai ter uma voz aí ativa, você vai poder escolher tirar um cara do Chase e colocar quem você quer. Eu colocaria o Ryan Blaney no Chase hoje, porque o Ryan Blaney fez um grande ano, né? Então eu aposto uma vitória ainda esse ano do Ryan Blaney, e que seja uma vitória aí próximo agora, Charlotte e Kansas, porque Talladega vai ser de arrepiar, né, como todo ano sempre é. Até eu estava revendo uma postagem minha interessante ontem, do Chase do ano passado, né, uma foto, todo mundo, um acidente de um Big One, eu escrevi embaixo, assim, ainda foi até o card do final de semana em Talladega, qual é o problema de vencer em Talladega e avançar no Chase. Então, assim, Talladega é tudo diferente, é tudo mais complicado, né? E Talladega realmente é o corte, eu acho que é o corte crucial aí, e é o corte que nem, por exemplo, ano passado, o Danny Henry chegou na segunda posição, estava tudo tranquilo pro Danny Henry, era só completar a corrida que ele avançaria, né, para a próxima fase, que seria em Martinsville, né? Ele avançaria, mas não, ele deu um problema lá no teto dele, né, aqueles flaps lá do teto, então acabou tendo problemas, teve que fazer, perdeu volta, fez pit stop durante a bandeira verde, perdeu o grupo ali, né, perdeu o vácuo do grupo ali do grande pack, e ficou lá pro finalzão lá. Depois no final ainda tivemos problemas ainda, e o Kyle Busch, né, tomou a posição do Danny Henry no Chase ano passado.
Então, assim, tem tudo para pegar fogo essa última parte aí, essa próxima etapa do Chase, né? Eu não dei os meus palpites aqui, como o Diogo falou, né? Mas para mim, eu tô junto com o Diogo. Para mim, é o Tony Stewart, o Austin Dillon, o Ian McMurray e o Chris Buescher que realmente devem ficar aí. Esses são os que vão para casa, não vão para casa, mas deixam de participar do Chase, pelo menos aí na próxima etapa. Então é isso, gente. 5 provas, uma visão geral aí do campeonato da NASCAR, muita coisa. Eu quero agradecer ao Leonardo Guina pela participação mais uma vez. Como a maioria de vocês sabem, a NASCAR é transmitida pelo Fox Sports, passa no Fox Sports 2. Para quem não sabe, quer acompanhar, tá ouvindo Cafeteria, tá conhecendo a NASCAR ainda, quer saber mais? Vamos lá, vou dar os caminhos para conhecer a NASCAR. Entre no www.bigonebrasil.com. Lá tem o podcast Rewind, que o Leonardo Guina faz com uma galera grande, inclusive com o Diogo Gomes e muito raramente comigo. Lá também tem os posts a respeito das corridas, além do próprio velocidade.org, que vez ou outra tem alguma informação sobre NASCAR. E o grupo do Café com Velocidade, esse sim, fundamental. Caso vocês não tenham Fox Sports, lá no Café com Velocidade, no grupo do WhatsApp, você vai saber como ver as corridas da NASCAR. Não sabe como entrar no grupo do WhatsApp? cafécomvelocidade@gmail.com para saber mais um pouquinho. Então é isso, galera. Vamos ver. No mês de outubro nós vamos voltar a falar de NASCAR e, como disse o Diogo, como disse o Leonardo, provavelmente no momento que a categoria vai estar pegando fogo. Vai ter muita coisa a discutir sobre as próximas etapas que virão lá na frente.